Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos, meus caros amigos que estão nos acompanhando, que vêm querer aprender um pouco mais, ou que vêm por curiosidade mesmo, ou que quer se aprofundar, tirar alguma dúvida, e estão aqui conosco nos estudos Eckhart na Escola Bíblica Virtual. Pois é, agora também temos a Escola Bíblica Virtual, para nós podermos conhecer um pouco mais. E vamos continuando no estudo de oração, já fizemos 3, vamos para o 4. Então, vamos falar hoje um pouco mais sobre a oração. E como nós vimos no estudo passado, no estudo anterior, nós não devemos usar de vãs repetições nas orações, porque entendemos que isso significa que nós devemos orar tendo a Bíblia como base. A Bíblia nos orienta que devemos orar conforme a vontade de Deus. Mas aí fica uma dúvida, né? Qual é a dúvida que fica? Orar em nome de Jesus não significa que Deus vai realizar os pedidos? Não é o que as pessoas dizem? Se eu falar em nome de Jesus, crendo nisso, os pedidos não vão ser resolvidos? Bom, é isso que nós vamos ver hoje a respeito de oração. Então, nós vamos conhecer dois textos bíblicos que vão falar a respeito disso. E no estudo de hoje, iremos estudar então especificamente sobre duas passagens. E para iniciar qualquer explicação a respeito, se é certo ou errado, ou colocar uma opinião, se está correto, se está errado, nós precisamos analisar os textos para compreender o contexto que a Bíblia ensina, onde esses textos se apresentam. Então, que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, nós vamos ler dos versículos 18 ao 22. Mateus 21, 18 ao 22. Diz assim o texto: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedidos em oração, crendo, recebereis. Bom, para a gente começar, nós temos que entender um pouco esses versículos. Versículo 18 diz o seguinte, lá de Mateus 21. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, aí começa a primeira questão. Onde Jesus estava? O que ele estava fazendo e qual cidade que ele estava para estar voltando? E para qual cidade ele está voltando? Então nós precisamos compreender isso. E nós vamos ver isso lá em Mateus 21, 12, que vai dizer o seguinte: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Então Jesus estava no templo, podemos ver isso. Ele tinha entrado no templo, e sabemos que o templo fica em Jerusalém, como diz lá em Mateus 21, 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos dizendo. Então Jesus estava chegando em Jerusalém, passando por Betfagé, e ele ia chegar. Quando ele, no versículo 12, ele já estava no templo. Então Jesus estava nesse caminho, e o versículo 17, ele vai nos dizer que Jesus deixou ali e ele foi para Betânia, e deixando-os saiu da cidade de Betânia para a cidade de Betânia, onde pernoitou. Precisamos entender isso. Por que Jesus foi para Betânia? Betânia era um lugar que Jesus tinha a casa de um grande amigo, Lázaro. Nós conhecemos a história de Lázaro, porque Jesus ressuscitou Lázaro. E tem a história lá que Jesus vai dizer, os evangelhos vão relatar que Jesus chorou quando Lázaro estava morto, mostrando, todo mundo falava como ele amava Lázaro. Então Jesus era muito amigo de Lázaro, ele estava em Jerusalém, foi para Betânia, e no dia seguinte ele vai então para o templo. Ele sai de Betânia, onde tinha ido descansar, e ele vai retornar ao templo, que é o versículo 18. E aí o versículo 18 ele vai ter outra informação. Ele vai dizer que Jesus teve fome. Então Jesus ele estava de manhã cedo voltando para o templo, para Jerusalém, ali é a cidade de Jerusalém onde estava o templo, e ele teve fome. E nós vamos ver que no versículo 21 e 22, ele vai falar que vai ter essa questão de tudo que pedindo tendo fé. Diz assim: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E é o versículo 22 que é muito utilizado, né? Se a gente falar, se eu creio e pedir, eu vou receber. Só que nós temos que lembrar que no versículo 21 ainda vai afirmar que
não é apenas pedir, mas pedir com fé. E aí muitos dizem, não, tem que pedir sem duvidar, né? Então, se eu pedir crendo, sem duvidar, eu vou receber. Vamos entender então esse texto lá em outra passagem, para a gente compreender um pouco melhor. Por quê? Porque nós temos que entender que, já vimos lá em Hebreus 11:1, a Bíblia deixa bem claro que a fé é o firme fundamento, é a plena convicção, é a certeza. Então, sobre fé e dúvida, nós já sabemos que é ter certeza, convicção. Então, se você tem a plena convicção, você não pode ter dúvida. É o que a Bíblia ensina. Mas lá em Marcos, capítulo 11, do versículos 12 ao 14 e do versículo 20 ao 24, esse texto também é apresentado. Diz assim, Marcos 11, 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aqui já diz onde é que Jesus estava. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Lá no versículo 20 ao 24, diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis a figueira que amaldiçoaste secou. É o que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e assim será convosco. Bom, vamos analisar agora esses textos de Marcos, já que vimos o texto de Mateus. Os versículos 11 e 12 vai apresentar o que nós vimos. Jesus, ele estava em Jerusalém, foi para Betânia e estava voltando de Betânia para Jerusalém. Isso aí está bem claro e vimos. O versículo 23 e 24 apresenta a mesma questão que Mateus. Ele vai apresentar que se a gente pedir crendo, vamos receber. Se tivermos fé, não duvidarmos, vamos receber. Então, diante disso, as pessoas dizem, né? E muitos falam, e muitos podem afirmar, então, tá certo, se eu orar crendo que vou receber, eu vou receber. Então, tudo que eu pedir, se eu não tiver dúvida, Deus vai me dar. É assim? Bom, não é bem assim. É por isso que tem essa parte do estudo de oração, que a gente tem que não apenas aprender a orar, mas entender a oração. Nós precisamos analisar todo o contexto que envolve os dois textos, do Evangelho de Mateus e de Marcos, e compreender o que cada evangelho apresenta, pois há informações preciosíssimas para a vida do cristão. Então, vamos partir de agora compreendê-los. Vamos analisar os textos, os dois textos, né? Bom, primeiro de tudo, Jesus estava em Jerusalém e foi ao templo porque a Páscoa estava próxima. A Páscoa estava próxima, era uma grande festa judaica, uma festa tradicional, e Jesus estava indo ao templo. Neste templo havia um comércio, e esse comércio era feito no ato dos gentios. A Bíblia vai dizer, os passagens do Antigo Testamento vão deixar bem claro que ali era para ser pregado a salvação, e eles começaram a fazer um comércio. Que tipo de comércio era esse? As pessoas levavam dinheiro, porque elas faziam viagens longas para oferecer o sacrifício, levavam dinheiro para comprar os animais. E ali então havia ágio, eles vendiam animais bons, caros, animais defeituosos, porque na viagem podia o animal ter um problema e não poder oferecer. Então eles levavam dinheiro para poder oferecer. E aí o pátio dos gentios, que era para ser um local onde todos estavam presentes, e ali deveria haver pregar a salvação, devia ser feito um trabalho missionário, os judeus estavam mais interessados nos lucros, nos negócios religiosos. Então, era o que estava acontecendo ali naquele momento. O local que deveria ser separado para a adoração e para a pregação do evangelho se tornou um mercado religioso escandaloso. Muito comum nos dias de hoje, na verdade. Mas já estava ali. Naquela época só tinha um templo de Jerusalém, o centro religioso, então era um escândalo muito maior. Hoje já se tornou até comum, mas não é também para ser feito assim. E aí nós vamos entender que tanto Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13, e Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 19, eles apresentam estas questões com detalhes. Olha, 21, 12 e 13 diz assim, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as transformais em covil de salteadores. Marcos 11, de 15 a 19, ele vai diz o seguinte, e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas.
Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam de algum modo lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade de Jerusalém, e foram para Betânia. Então, nesse contexto, nós vamos ver ali que Jesus está dizendo que os profetas já falavam que desses erros que eram cometidos no templo, em nome de Deus. O templo era para ser um local um local de oração, era a casa de oração, um local que as pessoas iam lá para buscar a presença de Deus, para se relacionar com Deus, principalmente os gentios. Mas eles começaram a fazer ali um comércio. O evangelista Marcos, ele coloca a maldição da figueira, a purificação do templo e o resultado da maldição de forma mais compreensível. Ele fala que Jesus vem, ele vê a figueira ela estava cheia de folhas, não tinha fruto, Jesus amaldiçoa, Jesus entra no templo, purifica, expulsa aquelas pessoas do templo, e quando eles saem do templo, eles veem o resultado da maldição. Como já Mateus é o contrário, como Mateus apresenta um evangelho mais temático, não vê essa sequência. Mas é importante nós entendermos o que os profetas falavam e o que estava acontecendo, porque Jesus não fez isso porque veio na cabeça dele. Não, a Bíblia diz isso. Então, quando nós começamos a analisar, lá em Isaías capítulo 56, versículos 6 e 7, diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É o que Marcos relata, que Jesus fala isso. Jesus vai deixar bem claro lá no versículo 17, ele fala: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, as tendes transformado num covil de salteadores. Então veja, já existia uma profecia, os profetas já falavam isso, Deus tinha falado através do profeta, que o templo de Deus é o local onde todas as pessoas podem chegar e oferecer a Deus o que tem de melhor para Deus e fazer a sua oração, desde que essa pessoa ela tenha a sua vida voltada para Deus, buscando a presença de Deus, com seu coração contrito. É o que está dizendo Isaías. Mas nesse meio termo, então já tudo bem, o templo é a casa de oração, já entendemos isso, nós sabemos isso. Mas o que tem a ver a fome de Jesus, a figueira e a montanha? Porque Jesus fala teve fome, está voltando de Betânia, teve fome, ele viu a figueira, e quando ele vai dar o exemplo, fala: olha, se você der ordem a essa montanha, tiver fé, ela vai ser lançada no mar. Então o que tem a ver essas três questões? Na caminhada até o templo, os evangelistas dizem que Jesus teve fome, e ele procura frutos na figueira. Marcos 11, 12 a 14 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Veja que coisa importante, né? Por que Jesus então amaldiçoou essa figueira? Jesus tá maluco? Só porque ele está com fome e ela não tem fruto? Não está na época, então ele vai amaldiçoar. Não era mais fácil ele fazer que ela produzisse fruto pelo poder que ele tem? Bom, nós precisamos entender o simbolismo que está sendo representado em todo esse processo. A figueira costuma dar frutos ou ter alguns nos meses de março, abril, junho, agosto e dezembro. Mas antes disso, antes dela ter fruto, ela fica repleta de folhas, demonstrando que ela é uma figueira frutífera. As folhas é o que vão dizer que ela tem condição de ter frutos. Só que o que acontece? A figueira de Jesus estava cheia de folha, mas não tinha fruto nenhum. Mesmo não sendo o tempo, ela deveria ter um pouco, não deveria estar carregada. Mas ela estava só de aparência. E aí Jesus amaldiçoou a figueira que vivia de aparência. No Evangelho de Marcos, é relatado que após este momento dessa maldição, ele vai ao templo. Os discípulos não viram o que aconteceu. Eles expulsam os mercadores, e na volta os discípulos veem que a figueira ficou seca desde a raiz. Veja que coisa importante.
Isso está se baseando numa profecia de Jeremias 8,13, que diz: Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão por eles. Oséias também, 9,10 diz: Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonha, a vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Naum 3,12 diz: Todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Então veja que interessante. Os profetas dizem que Israel é a figueira. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele está usando de uma forma simbólica que os discípulos não entendem. Quando ele chega e expulsa, é porque também eles estavam só de aparência. Havia toda uma religiosidade por causa da Páscoa, mas eles fizeram disso um comércio. Não é nada diferente dos dias de hoje, né? Há toda uma religiosidade e hoje vamos vender chocolate, vamos fazer evento. É muito mais um show do que a ressurreição, não é verdade? Então havia toda uma religiosidade naquela época, um comércio, e eles viviam só de aparência. Só que, inclusive, nas profecias, é citado que, como Israel não dava frutos, Deus a secaria a terra desde a sua raiz. Então, veja que coisa interessante, porque Jesus está simplesmente cumprindo o que foi falado lá, né, nos profetas. Oséias 9, 16, 17 diz: Ferido está Efraim. É um nome que também Israel recebeu durante algum tempo, como sendo Efraim. Secaram-se as suas raízes, não dará fruto. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Então vejam que ponto importante. Os discípulos, quando eles voltam, eles ficam maravilhados com a morte rápida da figueira, desde as suas raízes, desde a sua raiz. Mas Jesus vai alertar para eles para terem fé, convicção, certeza em Deus. Ele está dizendo o seguinte: confie na palavra de Deus, confie em Deus e em sua palavra, confie no que os profetas falaram. Não fique seguindo as aparências, a religiosidade que esses líderes judaicos apresentam. Confie na palavra de Deus. É isso que Jesus está falando para eles. Por isso ele vai citar a questão da montanha, do monte. Se tiver de fé e decretarem, derem ordem a esse monte, ele vai ser lançado ao mar. Então Jesus ele fala disso. Por quê? Porque lá em Zacarias 4,7 vai falar a respeito dos montes. E já é um simbolismo que os judeus também conheciam, assim como da figueira. Diz assim: quem és tu, ao grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça por ela. Para os judeus, a montanha era algo forte, inalterável. Ela não se movia e atrapalhava o caminho, mas mediante a plena certeza, a plena convicção nos ensinamentos de Deus, os judeus sabiam que ela podia ser removida pelo poder de Deus. Então, assim, tudo que for pedido conforme os ensinamentos divinos, ensinamentos que estão escritos na Bíblia hoje, mas que era anunciado pelos profetas do passado, seria recebido. É o que diz então lá em João 15,7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mesma coisa que diz lá em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então veja que interessante. Quando eu peço alguma coisa, o que eu peço é segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Qual é a vontade de Deus? É que todos se salvem. E se sabemos que estão pedindo a ele porque ele nos ouve, então vamos receber, se fizermos isso conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente anuncie a salvação a todos. Então, em Marcos 11, 26, Jesus ressalta isso. Jesus diz o seguinte lá em Marcos 11, 26. Mas se não perdoardes também vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Por que ele fala isso? Ele fala: não adianta fazer pedido de oração se o coração não for de uma pessoa arrependida. Por isso, se não houver perdão ao próximo, se não houver arrependimento, se não houver um coração contrito, uma transformação, uma nova vida, o seu culto, a sua oração, o seu pedido não será recebido.
Então veja que importante, é muito mais do que eu estou pedindo, eu creio, eu tenho fé, eu sei que eu vou receber. Não é assim, não é pela sua vontade, não é você que desejar muito algo para a sua vida, é você andar conforme a Bíblia diz. Os judeus não fizeram o que deviam e secaram. Eles não deram mais frutos, tanto é que o templo de Jerusalém foi destruído em 70 depois de Cristo. Agora é a nossa vez de cumprirmos a missão de anunciadores do Evangelho de Salvação e não ficar fazendo pedidos de oração para os nossos desejos pessoais, mas fazer pedidos de oração para que a vontade de Deus se cumpra, para que vidas sejam salvas. Afinal, nós sabemos que o reino de Deus não é aqui, o nosso mundo não é este mundo. Nós temos um mundo separado para nós. É disso que nós devemos entender. Então, quando Jesus está falando para eles, tudo que pedidos crendo recebereis, é se você crer conforme as Escrituras, conforme Deus diz. E não é crer, mas diz lá que se eu pedir isso vou ter. Não, é dentro de todo o contexto apresentado. Veja que aqui nós apresentamos as figuras que eram utilizadas nas profecias e o que os judeus conheciam. Quem não conhece somos nós hoje, que não lemos a Bíblia, não estudamos como deveria, e aí pegamos versículos e queremos pegar os versículos como se fossem pontos chaves para a nossa vida. Então veja que importante. Por isso nós precisamos saber orar. Você precisa saber orar, eu preciso saber orar. Então, para que você saiba, você tem que entender que a Bíblia sempre se completa. Ela nunca vai contra os seus ensinamentos. O Antigo Testamento não anula o Novo Testamento, nem o Novo Testamento anula o Antigo Testamento. Jesus afirma que ele veio dar pleno cumprimento à lei e não abolir o Antigo Testamento ou a lei do Antigo. Lá em Mateus 5,17 diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, nós devemos orar confiando que a vontade de Deus será realizada e conforme os ensinamentos da sua palavra. Se você não conhece a palavra, vai ficar muito difícil. Então, você tem que ler a Bíblia e estudar, para que você conheça os ensinamentos. E aí você vai conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos se convertam, que todos se salvem. Então, eu tenho que orar confiando que a vontade de Deus vai se manifestar através daquilo que eu estou pedindo, que eu estou desejando. Aí sim, Deus pode realizar alguma coisa na sua vida, se através da sua vida ele vai fazer com que muitas pessoas entendam e alcancem a salvação. Então isso é muito importante você compreender isso. Por isso devemos entender, devemos sempre chegar a Deus com o coração contrito, confiando em sua vontade, com o coração arrependido, confiando que Deus é misericordioso e confiando no sustento que vem de Deus. Deus nunca vai deixar faltar nada para nenhum de nós, porém eu tenho que obedecê-lo e confiar nele. Esse é o ponto da oração, por isso você deve compreender isso. Então tudo que eu pedir em nome de Jesus vai ser realizado? Depende, conforme a Bíblia diz, é para a honra e glória do nome do Senhor, é para que vida se salve? Sim, então essa é a vontade de Deus. Não, é porque eu quero muito, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu preciso muito disso, eu preciso ser curado. Bom, se não for para a honra e glória de Deus, se a sua vida, se isso não for fazer com que você dê um testemunho e vida se salve, não vai ser realizado. É o que a Bíblia diz. Cuidado para não viver como uma figueira cheia de aparência, cheia de folhas, mas sem frutos. Seca-se até a raiz. É isso que a Bíblia diz. Então, pense bastante como você tem orado. Como você tem chegado diante de Deus com o coração contrito, arrependido, confiando nele, conhecendo a sua palavra para saber como você tem pedido, ou você tem chegado diante de Deus cobrando dele porque está escrito onde você viu ou porque você ouviu algum pregador falar isso? Quando você vai fazer pedido, você lembra que você tem que perdoar os seus irmãos? Você perdoa os seus irmãos? Ou você deseja que aquele irmão que você não gosta, que teve um problema, que ele tenha dificuldade, deseja que ele passe o famoso bem feito? Cuidado, a Bíblia deixa bem claro sobre isso. Se você tem perdoado os seus irmãos, você tem cumprido a sua missão em anunciar o Evangelho? Não adianta você pedir nada a Deus se você não prega o Evangelho. Se você não prega o Evangelho, você já deixou de cumprir a primeira ordem de Jesus que tem para todo cristão. Portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Se você não obedece essa ordem, o que você quer de direito para você? O que você quer pedir a Deus? Por que ele tem que abençoar você se você não é obediente à ordem dele? E veja que eu não estou falando de todas as leis, tudo que está na Bíblia, todos esses ensinamentos, eu estou falando apenas do ide. Há muito mais por isso. Então pense bastante disso, nesse ponto. Não permita que a sua figueira, a sua vida seja amaldiçoada. Não permita que Jesus venha fazer com que ela seque até a raiz, mas produza muitos frutos, frutos dignos de arrependimento,
frutos dignos de vidas que se entreguem a Cristo. E assim que você possa estar glorificando a Deus através da sua vida. É isso que nós devemos aprender através desse estudo. E no próximo estudo nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre oração. Então, quando você orar agora, pense bem. Eu estou pedindo em nome de Jesus, eu vou receber. Pense bem se o que você está pedindo é conforme a vontade de Jesus e se é para que vidas sejam salvas. Esse é o ponto mais importante. Analise a sua vida. Coloque seu coração nas mãos do Senhor, se arrependa, entregue a sua vida e você vai ver como Deus vai abençoar e transformá-la, pois é isso que Ele quer. Bom, esse é o estudo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar um likezinho aí, de dar um joinha, de compartilhar para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas possam ter um conhecimento. Se você tem dúvida, escreva embaixo. Se você tem sugestões de estudo, pode colocar. Se você tem alguma crítica, não tem problema, coloque. Vamos conversar, vamos dialogar. Aqui é um espaço para isso, para que você possa aprender, ok? Um abraço e que Deus abençoe você.